Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite. Temos mais um bate-papo das 6. O primeiro bate-papo das 6 de 2022. Hoje nós vamos falar da saúde da mulher. Eu conto com a presença da doutora Natália Durão. Ela é radiologista. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Boa noite. Doutora Jaqueline Biancardi, ela é nutróloga. Boa noite. Para começar, né, eu sou cardiologista, então hoje nós estamos aqui nesse time para falar um pouquinho nesse mês de março, né, que é um mês direcionado aí à saúde da mulher, sobre questões que afligem somente as mulheres, né? A gente ouve falar o ano inteiro, né, o tempo inteiro sobre prevenção, sobre os fatores de risco convencionais, né? Então, que fazem parte esses que a gente sempre fala, né? Obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, né? A idade, a história familiar desses pacientes, né? Mas as mulheres, elas estão num grupo diferente, então elas têm algumas particularidades, né? Então, que são pouco faladas, assim, durante o ano. Então, é importante a gente abordar aí, né? A questão... A mulher, ela começa já a partir da menarca, né, que é o primeiro ciclo menstrual, então é uma particularidade realmente das mulheres aí, a desenvolver riscos ou maior propensão a riscos e doenças cardiovasculares, né, no futuro. Então, quanto mais precoce esse ciclo menstrual, maior o risco dessa menina no futuro desenvolver aí uma doença cardiovascular, né? Da mesma forma, quando ela é tardia. Então, nós temos essa particularidade. Quanto mais cedo ela vem, né, a gente desenvolve riscos. E, ao mesmo tempo, quando nós temos a menopausa, já ali quando a gente tem a pausa, né, do ciclo menstrual, até 10 anos antes dessa pausa, nós também temos as particularidades dessa pausa da menstruação, né, com a mudança hormonal. Então, assim, fica mais difícil de perder peso, né, as coisas, elas caminham de uma forma diferente a partir de uma certa faixa etária. Então, eu queria perguntar aqui, abrindo esse papo, né, para a doutora Jaqueline, como que, né, as mulheres, assim, como a alimentação, como os hábitos de vida podem interferir, né, ter impacto nessa evolução aí, na vida de nós mulheres. Sim. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, tá? Eu fico muito honrada de estar participando, falando no mês da mulher sobre a saúde, como que a nutrologia pode colaborar para a saúde dessa mulher. E sim, a alimentação é fundamental para a gente minimizar esses danos, né? Os riscos que essa mulher pode desenvolver ao longo da vida. Então, a mulher, a gente tem a proteção do estrogênio ao longo da vida. Na menopausa, que a gente já tem essa queda do estrogênio, a gente acaba acumulando uma gordura mais visceral. Que essa gordura, esse excesso de tecido adiposo, ele leva um aumento da inflamação no corpo. Então, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a resistência insulínica. Então, tem uma cascata de processos mesmo, de fisiopatológicos, que ocorrem nesse corpo, que podem piorar, agravar riscos de doença cardiovascular, AVC, infarto. Então, na alimentação, como que a gente pode reduzir isso? Uma dieta mais equilibrada, mais balanceada, né? Mudança do estilo de vida, cessar vícios, o tabagismo, todas aquelas informações que normalmente a gente reforça em consulta ambulatorial. E a mulher, já tem estudos mostrando que desde menina, né, as crianças e adolescentes do sexo feminino, elas estão mais sujeitas
a essa exposição de estresse, o estresse levando ao aumento do cortisol, esse cortisol prejudica mais ainda a questão de fome e saciedade, desregula essas questões hormonais que nos dão saciedade, nos dão proteção para evitar essa obesidade. Então, vai desde depressão, a TPM, o período gestacional, os cuidados do lar. Então, nós mulheres, né, nós temos jornadas duplas, né, trabalho e os cuidados domésticos, a família. Então, a mulher, ela está mais suscetível a esse estresse e aumentando o risco, comparativamente com os homens, de evoluir com doenças crônicas. A mulher, ela tem 70% maior chance de desenvolver, elas desenvolvem mais depressão, ansiedade, né? E vai impactar diretamente, por exemplo, na adesão de tratamento, adesão de um estilo de vida mais saudável, uma alimentação. Às vezes você não tem aquela disposição, né, para fazer a comida ou para cuidar da sua alimentação. Então, isso causa uma dificuldade, não só quando a gente fala de perda de peso, mas na adesão do tratamento da diabetes, do tratamento da hipertensão, né? E aí a gente fica envolto aí numa cascata, né? Num ciclo aí de eventos que acontecem. Dos exames, doutora Natália, que nós temos disponíveis, assim, né, hoje, quais os exames que são mais importantes ali, né? Como que a gente pode iniciar, né, esse rastreio, assim, o que você tem para dizer? Em relação aos exames, hoje a gente tem uma gama enorme de exames complementares para auxiliar os médicos, para auxiliar o exame físico já feito numa consulta ambulatorial, direcionado para as mulheres. O principal sempre vai ser a mamografia, que é um estudo que ele é usado no rastreamento de câncer mesmo, e fora eles, nós temos outros, por exemplo, voltado também para a mulher, o exame dos órgãos ginecológicos, né? Um exame ultrassom transvaginal, é direcionado para as mulheres, dependendo da queixa, vista ginecológica. Geralmente, queixa de sangramento, dores, é um exame que é feito, né, que auxilia muito o médico ginecologista para tomar suas decisões. Além disso, a partir da menopausa, é indicado no controle, né, das mulheres, realizada em citometria para controle mesmo, porque, como a gente falou da redução do estrogênio com a menopausa, um dos efeitos da redução do estrogênio é realmente reduzir a deposição de cálcio nos ossos. Então, a partir da menopausa, é indicado pedir uma densitometria pelo menos uma vez ao ano ou a cada 2 anos, para acompanhar se essa paciente está perdendo mais osso do que deveria, ou se acumulou menos durante o período que era para acumular, que era durante o período menstrual dela. E aí tomar decisões, né? Então, basicamente, voltado só para as mulheres, a gente tem mamografia com ressonância de mama, estudos da mama em geral, a ultrassom transvaginal, ressonância pélvica também é bem voltado para os casos de endometriose, já que a gente está falando do público feminino, né? E a densitometria. E fora isso, todos os exames que também são realizados pelos homens, dependendo da indicação que a gente tem. Ultrassom de abdômen, tomografia de tórax para pacientes fumantes, ex-fumantes. Isso está até começando a ficar bem respaldado aqui no Brasil em relação ao rastreamento de câncer de pulmão, que está sendo o mais frequente, tirando o câncer de pele e mama. O câncer de pulmão está aparecendo aí mesmo em quem não fuma. Então, existe um rastreamento preconizado, mas que não é muito utilizado ainda no SUS, mas é uma tomografia com baixa dose a partir dos 50 anos em pessoas que fumam. Então, também já vai entrando assim no rastreamento para a saúde da mulher e qualquer população, mas é até uma novidade aí, que eu não vejo tanto em Linhares, mas está existindo, né? A gente tem, assim, mais à disposição do público o raio-x. Sim, radiografia de tórax, né? E sempre eu recebo o paciente que fuma, né? Sim. Ou que cessou o tabagismo no consultório, perguntando assim: ei, doutor, melhorou meu raio-x? É um ponto até importante da gente tocar. Né? Então, assim, a gente sempre tem essa questão, assim, do exame, né? Do paciente estar muito preocupado se o exame melhorou. Então, assim, quanto tempo depois que o paciente cessa o tabagismo, eu consigo ver
essa melhora radiológica, né? Quanto tempo que o paciente pode esperar, né, essa melhora radiológica? Isso é insignificativo? Como que... Não, entendi. Em relação à tomografia de tórax para rastreamento, ele é indicado, como eu falei, em pessoas mais de 50 anos com alto risco. Geralmente a gente considera o alto risco quando tem 30 maços ano, que é a conta, né? Como que a gente chega nessa conta? Você calcula a quantidade de cigarros no dia durante todos os anos que ele fumou. Então é uma multiplicação simples que a gente vê se a pessoa tem alto risco. Tendo alto risco, está indicado uma vez ao ano uma tomografia com baixa dose. Essa que é meio que o pulo do gato, que a gente não vai estar expondo a uma radiação muito alta para conseguir fazer um rastreamento adequado. Então é baixa dose, só para ver se tem algum achado. Ele é indicado para essas pessoas de alto risco e para pessoas que pararam de fumar em menos de 15 anos. Então, em menos de 15 anos, a gente percebe que, após 15 anos de cessar o tabagismo, que começam a reduzir os riscos que o tabagismo causou na pessoa. Tem alterações na tomografia que nunca vão sair, que são sequelas, como você arranha a pele e vai continuar um arranhão ali, mas que não dá em nada. Só que nesses 15 anos entre o cessar e completarem os 15 anos, ainda fica o risco. Por isso que ainda é indicado esse rastreamento com uma tomografia de tórax de baixa resolução. Então, dando um ano, assim, 15 anos, começa a reduzir os riscos do que o tabagismo causou. Lembrando, assim, que é sempre benéfico parar de fumar, sempre, independente da idade que nós, né, nos encontremos. Então, um ano, uma semana, um dia sem fumar, já há benefício para a nossa saúde. Então, essa questão radiológica é uma coisa que o paciente sempre quer saber se existe alguma alteração, se melhorou. A questão de fatores de risco já no primeiro momento. Né? Parou de fumar já. Diabetes, vasculopatias, tudo é no primeiro momento. Né? Eu gostaria de saber, hoje, né, com a mídia, informação, o consumo é muito rápido, a vitamina D, ela vem sendo altamente utilizada, né? Não só pelo público feminino, né? Qual o impacto da vitamina D na saúde da mulher, né? E o que isso pode trazer de benefício ou de malefício? Excelente pergunta. A vitamina D, ela tem essa nomenclatura de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio. É extremamente vital para o nosso corpo. Ela tem ação em diversos órgãos, tem diversas funcionalidades, extremamente importante. Na pandemia do Covid-19, isso ficou muito mais difundido, mas já existem grupos de riscos importantes, assim como mulheres na menopausa, riscos de osteoporose, mulheres gastrectomizadas, né, que fizeram bariátrica, tabagistas. Esses grupos, eles desenvolvem um risco maior de desenvolver a osteoporose. A vitamina D, ela entra aí com um fator importante de suplementação. A gente não consegue adquirir níveis da vitamina D endogenamente. A gente precisa adquiri-los através da alimentação e expor nosso corpo à luz solar. Porém, alguns grupos têm essa dificuldade de atingir níveis satisfatórios e normais de vitamina D, necessitando assim da suplementação. Porém, aproveito e enfatizo do risco da gente estar suplementando a medicação por conta própria, indo a farmácias, manipulando, né, o risco de intoxicação por manipulação da vitamina D. Então, é recomendado a gente avaliar o valor da vitamina D de acordo com a faixa etária, de acordo com o biotipo, de acordo com a indicação do tratamento do paciente e monitorar esses níveis. Então, não é saindo aí tomando qualquer valor de vitamina D. E o que a vitamina D traz de benéfico para o organismo da mulher especificamente? Sim. Qual que é a aplicabilidade disso na saúde feminina? Nós temos no período gestacional, né, no período de amamentação, no período da menopausa. Então, tem várias vantagens a nível cardiovascular, a nível de imunidade, de produções de células que vão nos ajudar realmente a reduzir infecções de repetições,
o funcionamento do nosso sistema endócrino metabólico, inúmeras, né? Ajudar no controle também do paciente oncológico. A gente já tem relações com baixos índices de vitamina D com doenças oncológicas, com as infecções de repetições, até com a obesidade. Então, o paciente mais obeso, ele está inflamado, ele tem esse consumo da vitamina D. Então, às vezes, a gente tem que também estar monitorando isso. Na mulher é muito frequente a osteoporose, né? Então, a vitamina D é amplamente usada em associações, né, com cálcio que a gente pega, inclusive na cardiologia, né? A gente tem, assim, uma calcificação maior, né, dos vasos, né, arteriais, por conta do uso também indiscriminado, desde cedo, né, da reposição indiscriminada de cálcio associado à vitamina D ali. Então, assim, eu acho que é importante a gente enfatizar essa questão, que também não basta só, né, doutora Jaqueline, tomar a vitamina D, né? Exatamente. Ficar se enchendo do comprimido. É importante a gente ter exposição solar. Exatamente. O tempo de exposição solar, essa mudança do estilo de vida, né? Nós, infelizmente, por questões de segurança, às vezes a gente nos restringe mais em domicílio, nos protege mais, e a exposição solar, ela é extremamente natural e benéfico. E em relação ao aumento, né, da densidade óssea, né, que é visando prevenir a osteoporose, o importante também, além da suplementação quando indicada, é a prática de exercício físico, né, tanto aeróbico, e também está vendo que musculação aumenta muito mais, tem uma melhora mais efetiva, né, quando se compara uma coisa com a outra, mas qualquer exercício é benéfico, exato. Até em relação a tudo, né, em relação também à prevenção de osteoporose e tratamento, né, quando indicado. A densitometria óssea, a faixa etária que a gente vai indicar esse exame? A faixa etária basicamente são mulheres. Mulheres quando? A partir da menopausa, que é quando a gente tem que começar a investigar, monitorizar e tudo. Outras pessoas com diferentes faixas etárias, incluindo homens, geralmente pessoas que utilizaram corticoides por longa data, pessoas que têm doenças autoimunes, né, e por isso usaram corticoides, alguma síndrome desabsortiva, cirurgias gástricas que diminuem a área de absorção, doença celíaca. Aí são realmente indicações mais pontuais, né, incluindo homens nessas indicações também. Mas geralmente, a grosso modo, são mulheres a partir da menopausa. Que são mais acometidas pela diminuição do estrogênio e de tudo. Exato. Bom, nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais do Bate-Papo das 6. Voltamos com o nosso Bate-Papo das 6. Hoje nós estamos falando sobre a saúde da mulher. Hoje eu conto com a presença da doutora Jaqueline Biancardi. Ela é nutróloga e está aqui conosco hoje falando um pouquinho sobre o tema. E a doutora Natália Durão. Ela é radiologista e vem aí complementar o time. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre um evento que teremos esse final de semana em Linhares, né? Linhares, ela vem despontando como um centro aí, né, de referência em procedimentos cardíacos de alta complexidade, digamos assim, né? O CTO, desenvolvido aí pela Unicor, né, vai acontecer sexta e sábado, né, terá até um programa aqui, o Papo das 6, né, às 18 horas na sexta-feira, com o tema, né, onde serão realizados alguns procedimentos em pacientes de alta complexidade. Serão 8 casos ao vivo com o Dr. João Tinoco, né, e a sua equipe lá no Hospital Unicor. Então vamos ver aí o vídeo.
ele é maravilhoso, né? A gente tem aí à disposição esse tratamento, né? E esses Excelente. médicos do Brasil, vêm médicos de fora do país também para participar do curso, né? Então, assim, aproveitando aqui o viés, né? São exames e tratamentos de ponta, né? Então, assim, nós somos referência hoje nesses tratamentos de alta complexidade, onde requer extrema perícia, né, desses especialistas. Olha só que bacana. O curso será ministrado, né, pela equipe da Unicor, né, de cardiologista e médicos hemodinamicistas, os médicos também do LMC, né, com o apoio aí da Uniscan, tá? E aí, pegando viés, nós temos à disposição hoje esse arsenal diagnóstico e de tratamento, né, de ponta aí. Então, basta que nós tenhamos, né, a consciência de que a partir de certo momento da vida as mulheres precisam procurar assistência, porque nós somos um grupo diferente. Então, a menopausa, o ciclo menstrual, o período gestacional em que você ganhou o seu filho, o estresse, né, acumulado aí do dia a dia, tudo isso tem um impacto direto na vida da mulher. Síndrome do ovário policístico, então, assim, são particularidades que muitas vezes não são, assim, abordadas, né, naquela consulta de rotina, né, que você faz, acaba você tendo que procurar vários especialistas ali, acaba sendo o interesse individual do paciente de procurar os especialistas para poder desenvolver esse acompanhamento. Então, hoje nós temos alguns scores de risco na cardiologia que que são esses convencionais que eu falei, que englobam aí o peso, a idade, né, o momento da vida, mas do homem e da mulher. A mulher, ela precisa de um olhar diferenciado, né? Ela precisa desse olhar mais amplo, uma vez que ela fisiologicamente, biologicamente, ela é afetada por esses eventos ao longo da sua vida, né? Então a gente precisa ter atenção. Aquela mulher que teve diabetes gestacional, que teve uma hipertensão na gestação, muitas vezes ali se resolveu com o parto e ela não procura assistência médica. Ela precisa ficar mais atenta a isso e procurar, né, assistência médica para que faça esse acompanhamento e investigação de algum fator de risco aí, porque ela tem mais propensão de desenvolver tanto diabetes quanto a hipertensão no futuro, uma vez que ela apresentou isso durante a gestação, né? Os diagnósticos, né, estão aí, são clínicos. A princípio, você vai no consultório, o médico vai suspeitar de alguma patologia ou mesmo vai iniciar um rastreamento guiado pelo estágio da vida que a mulher se encontra ou pelo seu histórico, né, a sua história de vida e fisiológica, e vai lançar mão de algum arsenal aí, né, doutora Natália? Sim. Então, assim, nessa parte da cardiologia, nós temos, assim, essa gama, né, de exames aí à disposição, cada um na sua indicação, não é mesmo? Tudo, como eu falei desde o início, a parte de diagnósticos, tanto por imagem ou até utilizando outros métodos, evoluiu muito nesses últimos anos. Pegando como base a cardiologia, o que a gente tem? Utilizando o ultrassom, né, de primeiro, que é o método mais acessível e geralmente é utilizado inicialmente para a avaliação das coisas. A gente tem o eco, pode ser transesofágico até quando precisa de alguma coisa mais pormenorizadas. O ultrassom Doppler para avaliação de vasos periféricos, carótida, que é a artéria importante para irrigar o cérebro, né, muito utilizado para ver se tem placas, algumas coisas assim. Agora, indo um pouco mais avançado, né, a gente tem ressonância cardíaca, muito bem indicada em alguns casos para avaliação até de câncer, para avaliação à motilidade cardíaca, né, secundária a algum infarto, que altera essa motilidade. Então, tem indicações muito bem documentadas, muito úteis para auxiliar o médico cardiologista a tomar suas condutas, se vai ser conduta cirúrgica. A gente tem angiotomografias, tem tomografia que visa apenas ver se tem cálcio acumulado nas artérias do coração, né, para fazer um score de cálcio, para contribuir com os scores clínicos, né, utilizados na cardiologia ou na endocrinologia, em várias especialidades clínicas que os exames auxiliam, né, visando a parte cardiológica agora que a gente comentou.
Vamos ver aí um vídeo de uma paciente, né, que aceitou nos dar aí uma entrevista e falar a respeito um pouco do caso dela. Vamos ver. Eu tinha uma doença, chama-se cardiopatia hipertrófica. Então, desde 2002, que eu venho sofrendo muito, sentia muitas dores horríveis. Aí, eu fiz um procedimento no hospital, né? Aí, o que aconteceu? Eu vim para Linhares, porque Vitória, um deles, não consegui desobstruir, né? As minhas veias direitas, que estavam entupidas 99%. Aí, ficamos sabendo desse médico aqui de Linhares. Aí, a gente veio para Linhares. Quando chegamos aqui, ele conseguiu desobstruir as minhas veias. Aí, depois, eu continuei sentindo dores. Aí, eu voltei a ele. Ele foi e falou que tinha que fazer um procedimento. Qual é o procedimento? Provocar um infarto para poder mexer no meu coração. E que foi um sucesso. Hoje eu não sinto mais dores nenhuma e agradeço a Deus e a Dr. João Eduardo Tinoco. Então hoje eu agradeço muito a Deus o que ele fez por mim. Porque foi assim, uma coisa muito... eu acho que ser humano nenhum aguentaria o que eu passei, mas ele me deu uma força muito grande e hoje eu me sinto muitíssimo bem, não sinto mais nada, dores nenhuma. Aí eu tive que colocar um CDI, mas está tudo bem. A equipe do Hospital do Rio Doce, aqui de Linhares, é muito boa, os médicos cardiológicos daqui. Então a sua qualidade de vida melhorou bastante. Nossa, né, 90%, 100%. Vou botar 100% porque foi 100%. E agora ele já me liberou para poder fazer uma caminhada, para fazer alguma coisa, né? Mas eu não sinto mais nada. Aquelas dores que eu sentia, não sinto mais. Aí, dona Alice, com seu relato, né? Então, muito legal. Vem aí, né, o arsenal que nós temos hoje aí disponível para os pacientes. A doença que a dona Alice teve aí, né, miocardiopatia hipertrófica, e também a doença coronariana, né, mais comumente a doença coronariana como fator de risco, ela vem aí, né, a compor esse leque aí de doenças cardiovasculares que compõem alto risco, né, que apresentam alto risco aí para nós mulheres aí depois da perda da proteção aí do estrogênio, né? É algo que a gente precisa vigiar, né? Outra coisa também que ela falou foi a respeito da miocardiopatia hipertrófica, né? Que pode ser uma característica mesmo genética dela, ou mesmo algo que ela desenvolveu aí, ou algo sobreposto a esse fator genético. Pela hipertensão, ela já tinha doença coronariana, então é importante vigiar, né? É importante a gente estar ali vigiando depois da perda dessa proteção, mesmo quando principalmente temos fatores de outros fatores de risco envolvidos, né? Você tem a história familiar, você tem a predisposição genética de desenvolver os problemas e você ainda se expõe aos fatores de riscos adicionais, que é o sedentarismo, ganho de peso, né, a dislipidemia. Então, e isso aí a gente consegue manejar durante uma avaliação médica, um acompanhamento médico regular, né? Então, parabéns para o Dr. João e a equipe dele mais uma vez aí. Parabéns. Né, brilhando aí nas condutas. Bom, doutora Jaqueline, hoje nós, né, aproveitando aí o gancho, a gente está falando aí dessa questão do peso, do sedentarismo também. As pessoas procuram alternativas mais fáceis, né, para poder emagrecer mais rápido, ter resultados, e aí vem a questão do uso de medicamentos, né, para acelerar processos, né? Exatamente. Então, assim, o que é certo, o que está errado nessa abordagem, né? E nesse pensamento aí orienta um pouquinho as nossas mulheres que estão assistindo. Muito importante pergunta. Infelizmente, a gente tem visto com muita frequência, né, nas redes sociais, nos programas, né, da mídia, a automedicação,
né? A Anvisa libera com muita frequência a lista de medicamentos proibidos, de medicamentos não permitidos, mas ainda assim há muitas vendas não fiscalizadas. As pessoas compram as medicações no mercado negro, as medicações são manipuladas, as pessoas têm um alto consumo de medicamentos visando o aceleramento do processo de emagrecimento. Não respeitam o processo, né, não querem realmente mudar, elas querem ser emagrecidas, na verdade, né? Elas não querem respeitar o processo de emagrecimento. O medicamento, ele tem sim a sua indicação, né? A obesidade é uma doença crônica, ela tem um controle, cada vez mais os estudos vêm mostrando medicações muito seguras e muito estudadas, já liberadas no Brasil, já liberadas pela Anvisa, que o paciente, sim, quando bem indicado o uso dessa medicação, ele consegue reduzir muito os seus níveis de complicações clínicas. Mesmo pacientes, assim como a dona Alice, uma paciente já com comorbidades, com o uso de medicamentos que ela vai precisar fazer, né? A gente tem visto pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas e tiveram reganho de peso. Então, até esses perfis de pacientes a gente vai se beneficiar com o uso de medicamentos para controle dessa obesidade. Lógico, mudança do estilo de vida, alimentação saudável, sair do sedentarismo, a gente praticar atividade física, no mínimo 150 minutos semanais, a gente já vai ver benefícios. A gente tem que acompanhar também a circunferência abdominal dessas pacientes, nós mulheres, temos um valor máximo, eu sempre falo isso no consultório, valor máximo de circunferência na mulher, acompanhando também com ultrassom, né, que a doutora Natália deve acompanhar lá na sua rotina. A cada perda de centímetro nessa circunferência abdominal nessa mulher, a gente já vê benefício clínico, a gente já reduz riscos de comorbidades. Então, eu aproveito e deixo aqui meu recado, muito cuidado com a automedicação, muito cuidado com os riscos que esses medicamentos têm causado, alta probabilidade de levar uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática e risco de vida, né? Infelizmente, essas medicações podem causar, o paciente pode vir a óbito. Danos irreversíveis, né? Danos irreversíveis. Então, tudo dentro da sua indicação, né? Não Sim. É que não tenha indicação. Existe a indicação de uso de medicamentos para cada paciente. O que a gente tem visto é um uso indiscriminado, né? E a busca por esse resultado sendo maior do que a busca pela saúde. Então, assim, muitas vezes você tem a perda do peso na balança, mas não é um peso... A pessoa não está saudável, né, doutora Jaqueline? Exatamente. Ela perde na balança, mas ela não tem uma alimentação adequada, muitas vezes vem fazendo restrições alimentares de forma indevida. Dietas extremamente restritivas. A gente vê a mídia, assim, há muita polêmica sobre isso, né? Coloca a culpa num determinado alimento. Hoje a gente vê dietas extremamente restritivas, pessoas estimulando jejuns prolongados, levando às vezes até um transtorno alimentar. Eu tenho visto com muita frequência já as pacientes muito jovens ou buscando um efeito estético. Hoje, por conta de mídia e redes sociais, né, as pessoas vêm buscando a busca do corpo ideal, do corpo perfeito, muito preocupado com essa estética. Então, assim, nós mulheres, nós somos expostas a isso. Há uma cobrança também, né? Do manequim, do corpo perfeito, do corpo ideal. Mas temos que avaliar todos os riscos e benefícios, mas a medicação indiscriminada realmente é sempre um risco, tem que ter acompanhamento médico, tem que priorizar os processos que qualquer restrição calórica que você já faça no seu dia a dia, você já vai ter benefício. Não precisa medidas extremamente rigorosas, aumenta o risco de efeito sanfona, você não vai conseguir sustentar aquele estilo de vida de dietas extremamente restritivas. Então, qualquer dieta, eu sempre costumo dizer no consultório, qual que é a melhor dieta? É aquela dieta que você consegue fazer, aquela dieta que você consegue manter, mesmo um jejum, low carb, não importa. A dieta tem que haver uma restrição de calorias ao longo do dia. Não precisa, às vezes, você abrir mão de comer determinados alimentos que você gosta tanto.
Mas se você fizer ao longo do dia uma restrição do número de calorias e aumentar o seu gasto energético com atividade física, você já vai conseguir benefício aí na sua perda de peso. Ok. Bom, nós vamos para o intervalo. Em seguida voltamos com o nosso último bloco. Voltamos com o nosso bate-papo das 6 com a doutora Jaqueline Biancardi e com a doutora Natália Durão. Hoje falando sobre a saúde da mulher. Doutora Natália, nós estamos aqui abordando vários temas e eu gostaria muito que você falasse um pouquinho para nós a respeito da indicação da mamografia, né? Hoje a gente tem no arsenal os exames... o rastreio aí, nós temos um mês, né, também Sim. reservado para esse tema, mas nós não poderíamos deixar de falar em março sobre o rastreio do câncer de mama. Tá ótimo, esse é um tema que eu gosto de falar. Uhum. Eu, além de radiologista, eu sou especialista em radiologia mamária, então essa é a parte que eu convivo constantemente. Em relação ao rastreamento da mamografia, já é um exame estabelecido, né? Reduz mortalidade mesmo, por isso é feito em larga escala no SUS e em pacientes particulares. Quando que esse rastreamento está indicado para a população geral, que é onde a maioria das mulheres se encontram? É a partir dos 40 anos. A gente faz uma mamografia anual de rastreamento. Então, se você não tem nenhum alto risco, nem nada, você vai começar o seu rastreamento aos 40 anos. Em casos de mulheres com alto risco, e o que significa ser alto risco? É ter uma parente de primeiro grau com câncer, ter tido, né, ou teve um histórico familiar de primeiro grau com câncer, isso é mãe, filha ou irmã, é assim. Um parente do sexo masculino com câncer de mama, também te classifica como alto risco, e algum parente com câncer, parentes próximos com câncer de ovário também, ou ter já algo diagnóstico de alguma mutação genética que já comprovaram que aumenta o risco. Os mais famosos são BRCA1, BRCA2, mas tem uma gama, né? Tem testes genéticos bem documentados em relação a isso. E aí, com isso, te classifica como uma pessoa de alto risco. E nas pessoas de alto risco, como que a gente faz esse rastreamento? Começa aos 30 anos, ou 10 anos antes do caso da família, né? E é feito com mamografia e com ressonância de mama. São os dois métodos que são feitos em conjuntos num rastreamento adequado para pessoas de alto risco. Pessoas comuns, a partir de 40 anos, só mamografia. E aí, dependendo do resultado da mamografia, que a gente vai para outras coisas complementares. Por exemplo, ultrassom de mama. E, em último caso, ou nos casos mais indicados, ressonância de mama também complementa toda a avaliação. Mas a mamografia é o rastreamento e de lá a gente vai norteando tudo. Todo nódulo mamário, né, que a paciente faz o autoexame, tem indicação de fazer mamografia? Em relação ao autoexame, é até um tema que foi desencorajado pelo Ministério da Saúde, porque as pacientes ou não sentiam nada e por isso não procuravam os médicos, mas poderia ter alguma coisa escondida, ou sentiam muito e procuravam muitos médicos, apesar de não ter nada no exame. Então, o autoexame, aquele autoexame frequente em todo o ciclo menstrual feito pelas mulheres, é desencorajado. O que é encorajado hoje em dia é a mulher conhecer o seu corpo. Durante o banho, passa a mão, sabe que na mama não tem nada e a partir do momento que sentiu alguma coisa diferente, procura um médico e aí sim, ele vai fazer o exame clínico e vai indicar o exame adequado. Geralmente, quando a paciente, vamos considerar que ela sentiu um nódulo verdadeiro mesmo, os exames iniciais são mamografia e ultrassonografia, já que o médico já palpou, né? Já confirmou aquela queixa de nódulo. Com isso, a gente consegue analisar bem aquele nódulo, com mamografia e com ultrassonografia. E todas as relações dele com a mama, se não tem calcificação junto, se não tem uma retração, se não tem outros achados além daquele nódulo que a gente consegue ver por imagem. E tendo o nódulo, não quer dizer que é câncer. A maioria dos nódulos são benignos, as mulheres produzem nódulos que são chamados fibroadenomas, que são nódulos benignos, apareceu ali, vai calcificar, vai ficar para sempre. Porém, no primeiro momento que a gente
detecta esse nódulo, a gente acompanha por segurança mesmo durante 3 anos, para realmente não perder nada. Porque no início o câncer até pode ter umas características parecidas, mas nesse acompanhamento bem em cima, que a gente faz de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, durante 3 anos, é para justamente comprovar que aquele nódulo é benigno, vai ficar ali para sempre e não vai dar nenhum problema. Então, nem todo nódulo é maligno. Na verdade, a maioria é benigno. A gente precisa dos exames de imagem para identificar todas as características que são bem documentadas isso e avaliar os riscos de ser maligno ou benigno. Okay. Basicamente isso. Assim, associado ao aparecimento, né, de um nódulo, nós temos aí, quanto mais cedo aparecer no parente de primeiro grau, sim, né? Sim. Quanto mais cedo aparecer, mais cedo eu preciso começar o rastreamento desse paciente. Exato. A gente considera alto risco quando geralmente aparece no parente antes da menopausa, vou dizer de um jeito mais tranquilo, né? Quando aparece com 50, 45 anos, isso te classifica como uma pessoa que tem alto risco. E quando que você vai começar o rastreamento? Por exemplo, uma paciente que começou, um parente, né? Teve aos 40 anos. Você vai começar 10 anos antes, ou aos 30 anos. Então, vai ser 30 anos. Se apareceu num parente com 39 anos, você vai começar o rastreamento 10 anos antes, 29 anos. É mais ou menos assim. E é isso, tem que investigar quando tem alto risco. Sempre orientação dos ginecologistas, né? São mais do que capacitados para isso, para guiar casos a casos. E essa coisa que eu tô falando, às vezes o paciente fica ali, né? Tem que ser uma iniciativa da pessoa, porque se ela acaba tendo que ir de um especialista para outro, né? Então, assim, é importante que ela tenha esse interesse, né? De procurar, de acordo com os sinais que ela apresenta, a assistência médica, né? Porque ficar em casa, porque é aquela coisa, a partir do momento que eu tenho sinais, né? Eu vou procurar o médico, eu vou fazer os exames, às vezes a doença ela tá um passo adiante. E abrindo um parêntese, né? Aqui a mamografia de rastreamento é quando você não tem nenhum sintoma. Isso daí você vai fazer quando você está em casa lá, sem sentir nada. Checklist. Um checklist, exato. É um exame que você vai fazer todo ano, anota ali na mesma data. Nós estarmos na frente da doença, né, Natália? Quando você passa a sentir, aí não espera chegar a data que você sempre faz. Você vai, no momento que você sentiu a alteração, você vai antecipar sua consulta com o médico. E aí a gente vai fazer um exame que, na verdade, passa a ser diagnóstico. Deixou de ser rastreamento, que você não sentia nada, e passa a ser diagnóstico para solucionar o que é aquilo. Para dar uma resposta para o paciente o que é aquilo que ela está sentindo, com todos os caminhos que a gente pode seguir. Biópsia, cirurgia, ou realmente só acompanhar nos casos de nódulo benigno. Nós precisamos estar à frente da doença, né, gente? Então, assim, só frisando. E aí, assim, essa coisa de estar à frente, né? A gente vem falando porque hoje nós temos, assim, alguns estudos, né? De que as nossas... eu falo crianças, porque quando a gente fala de menarca precoce, né? Quando o ciclo menstrual vem precocemente, a gente está falando aí de 10 anos de idade, né? Então, menos de 10 anos, às vezes. Então, são meninas muito estimuladas por tela, aplicativos, e isso já tem uma correlação clínica, né? O uso de anticoncepcional, aí vem a terapia, né? Essas terapias que a gente acha, é só uma pílula. Mas hoje nós temos no mercado mini pílulas né? São doses menores de anticoncepcionais, né? De estrogênio, de progesterona, mas mesmo assim, né? É algo que a gente está suplementando no organismo, muitas vezes precocemente, que isso pode ter algumas reações ao longo da vida. Por isso que a gente precisa, a partir desse momento, mãe aí que está assistindo, né? Porque a criança não vai ter essa sagacidade, mas de levar, né, ao ebiatra, né, ou ao pediatra que faz acompanhamento, para poder fazer essa avaliação individualizada, porque vai desenvolver fatores de risco mais precoce. Essa questão de terapia hormonal também, nas mulheres, no momento da menopausa, né, ela vem aí a auxiliar. Muitas vezes as mulheres esperam a menopausa para poder tomar alguma atitude em relação a uma terapia hormonal,
Isso tem que ser tudo muito individualizado, né? Frisando aqui, mas muitas vezes quando elas procuram, elas já tiveram ali a modulação desse hormônio, né? E a doença também já está à frente delas, porque tudo começa aí uns 10 anos antes, no climatério, né? Antes de cessar o ciclo menstrual. Então, como é que você vê, Jaqueline, essa questão do uso de hormônios hoje, né? Tanto nas meninas quanto nas mulheres aí já que pausaram o ciclo menstrual? Sim. Eu costumo explicar até para os pacientes leigos, nós temos modificações no nosso organismo, lá ainda na pré-puberdade, que vai nos preparar para a nossa primeira menstruação. Lá na frente, o nosso corpo também passa por mudanças, alterações no nosso corpo, que vai nos preparar para a nossa última menstruação. Esse período chamado de climatério, que vai nos preparar para a nossa última menstruação, que é denominada menopausa. Então, existem inúmeras indicações e contraindicações da reposição hormonal. Infelizmente, isso também tem se disseminado indiscriminadamente, as reposições hormonais, os hormônios denominados bioidênticos. O hormônio bioidêntico não faz mal porque é bioidêntico. Né? Então, isso é fake news. Eles são bioidênticos porque eles são sinteticamente fabricados, mas à base molecular de um hormônio natural. Há riscos? Sim, existem riscos sérios, né? Riscos de doenças, riscos de câncer, risco de AVC, risco de infarto e risco de complicações clínicas também da reposição hormonal. Mas sim, a mulher quando indicada, né, tem vários critérios, daí o médico vai poder avaliar em conjunto, né, dessa paciente. Quando bem indicada, ela pode diminuir inúmeros sintomas, né, fogachos, secura vaginal, sintomas que podem trazer muita melhoria na qualidade de vida dessa mulher. Hoje, esse hormônio ele está sendo vendido também de outras formas de apresentações, assim como as antigas pílulas que as pessoas compravam ou manipulavam, existem outras apresentações como gel, adesivos e agora o mais comum falado são os implantes hormonais, né, os chips. Então, esses implantes, eles são formulações de doses de hormônios que ali, aplicados e inoculados no subcutâneo desse paciente, vai ocorrer uma liberação lenta desses hormônios, tratando ou muitas das vezes a mulher vai em busca de efeitos estéticos, né? Faz ali um mix de hormônios normalmente. Então, assim, a gente tem que avaliar a indicação e avaliar risco e benefício, mas tem que ter uma indicação clínica regulamentada, né? E não indiscriminado do jeito que está sendo hoje. A pessoa quer ali perder uns quilinhos e ganhar um pouquinho de massa muscular e já está colocando um chip. Então traz muito risco para esse corpo e complica mais ainda essa menopausa dessa mulher. Tudo de forma indiscriminada vai trazer aí para a nossa saúde algum impacto, né? Desde uma vitamina D, que você vai, né, não que ela seja menos importante, mas que você vai tomar de forma indiscriminada, que você tem um acesso, você não precisa de receita, o uso do hormônio. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, doutora Natália. Foi um prazer esse bate-papo hoje. Doutora Jaqueline, muito bem-vinda também. Obrigada. Nós finalizamos por aqui. Eu queria agradecer as pessoas que nos acompanham pela TV, pela rádio e pelo YouTube. Até o nosso próximo Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.